Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Cá estou eu, professora Digenane, para mais uma bioaula, nossa primeira bioaula, que eu vou deixar disponível aqui para vocês. Antes de tudo, já peço para você curtir e compartilhar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, dê o seu joinha para que a gente possa conseguir distribuir esse material para o maior número de pessoas possíveis, tá? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo muito falado, que é as vacinas, tá? E por que a gente está falando de vacinas? Porque nós estamos passando por um momento de pandemia. E esse momento de pandemia, o coronavírus chegou, ele se alastrou ao longo do mundo inteiro e muitos cientistas têm trabalhado em busca de uma alternativa para a gente frear esse vírus. Lembre-se lá, quais são as características dos vírus? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles precisam estar dentro de uma célula. Nem sempre a gente manifesta o sintoma da doença que esse vírus pode causar. Por isso que o coronavírus se alastrou de uma forma muito rápida. Tá? As pessoas estavam contaminadas, não sabiam disso, descobriu-se mais tarde que o coronavírus poderia ser transmitido de pessoa para pessoa, e aí pronto, virou uma pandemia, e agora vários cientistas estão trabalhando numa alternativa para frear esse vírus. No momento eu estou citando o coronavírus porque é o vírus que é a doença, né? É o vírus que a gente tem falado ultimamente. Mas as vacinas, elas vão funcionar, o princípio ativo é o mesmo para qualquer doença. Vamos entender como que funciona uma vacina. Mas para a gente entender como que a vacina funciona, a gente precisa entender como é o sistema imunológico. Por quê? Porque é o sistema imunológico que é responsável pelas nossas defesas. E a vacina é um mecanismo de defesa. Então vamos lá. O sistema imunológico é o sistema do nosso corpo que é responsável pelas nossas defesas. Antes do sistema imunológico, ele vai produzir algumas células, mas antes de chegar nessas células, a gente já tem algumas barreiras que impedem que algumas doenças tentem chegar em nós. Então, por exemplo, a nossa pele é a primeira barreira que qualquer micro-organismo vai enfrentar antes de chegar no nosso corpo. Então, a nossa pele é um dos sistemas de defesa que nós temos, ok? Bom, e aí o micro-organismo, existem vários micro-organismos e a gente vai pensar lá então naqueles 5 reinos para a gente poder pensar onde estão os micro-organismos. Reino fungi, reino protista, reino monera, tá? E aí a gente tem um grupo especial de organismos que não são considerados seres vivos, que são os vírus, ok? O reino fungi compreende os fungos, o reino monera compreende as bactérias e arqueias, o reino protista compreende os protozoários, enfim, dá uma revisada lá nos reinos, ok? Lá na minha página do Instagram eu já falei sobre esses reinos, dá uma corridinha lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você se lembrar um pouquinho dos reinos, ok? Então vamos lá. Então esses micro-organismos, quando ele entra no nosso corpo, ele vai atrapalhar a homeostase, ou seja, o funcionamento normal do nosso corpo. E aí ele vai então desencadear uma doença, tá? Quando um micro-organismo desencadeia uma doença, aí a gente tem então a ação do nosso sistema de defesa. O nosso sistema de defesa, então, ele vai produzir células e essas células serão específicas para poder combater esses micro-organismos. As células, elas vão ser denominadas glóbulos brancos, tá? Ou células brancas. Existem vários tipos de células brancas, tá? Elas também são chamadas de leucócitos, tá? Cada célula, ela vai combater um organismo diferente ou uma situação diferente em que o seu corpo será exposto. Ok? Então vamos lá. E aí a gente tem células então específicas que são as células chamadas linfócitos. Então são os linfócitos que são responsáveis por produzir umas moléculas importantes que são produzidas no nosso corpo chamadas de anticorpos. E para que serve o anticorpo? O anticorpo, ele vai ser responsável por reconhecer aquele micro-organismo causador de uma doença, que a gente chama de patógeno, ou agente infeccioso, tá? Então, o anticorpo ele vai ser responsável por reconhecer o patógeno e destruir esse patógeno. Cada anticorpo é específico para cada tipo de doença, tá? Não existe um anticorpo que é geralzão e ele vai combater qualquer coisa que acontecer que seu corpo entrar em contato, não, ok? Não tem esse negócio.
tá? O anticorpo, ele é específico para cada doença. Então vamos lá, pensa no sistema de chave e fechadura. Você na sua casa tem uma porta para poder você entrar na sua casa. Para você entrar, você precisa ter uma chave. E essa chave, ela é única, ela só abre a porta da sua casa. Então, para você entrar na sua casa, você vai colocar a chave, vai girar e essa porta vai abrir a porta da sua casa. Se eu chegar na sua casa e colocar a chave da minha casa aí, eu não vou conseguir entrar. Por quê? Porque o sistema chave e fechadura é um sistema que se complementa, tá? Eles são específicos, ok? Os anticorpos, eles também são assim. Cada anticorpo, ele se liga a um tipo de antígeno diferente. Você viu isso muito sendo falado lá com o coronavírus, que ele tem uma ligação, ele tem uma proteína específica que se liga a uma partezinha específica da célula do nosso sistema respiratório. Vocês viram isso sendo muito falado, tá? O anticorpo, ele é assim, ele procura aquela célula específica que ele vai combater. Então, todo tipo de doença que você tem um anticorpo específico sendo produzido para combater esse tipo de doença, tá? Então vamos lá, vamos entender então como que funciona a ativação das vacinas. O nosso sistema imunológico, ele pode ser ativado da forma ativa ou da forma passiva. A forma ativa é quando eu induzo o meu corpo a produzir células de defesa. A forma passiva é quando eu já recebo essa defesa pronta para o meu corpo. Então vamos entender as duas situações separadamente. Primeiro, a forma ativa. A vacina é um tipo de forma ativa de defesa do nosso corpo. Como que o nosso corpo vai reagir à vacina? Você vai lá no posto de saúde, entra na fila, toma uma agulhada. Ninguém gosta, eu sei, eu também não gosto, mas ela é extremamente necessária. Tá? Por que ela é extremamente necessária? Porque, como eu disse, a vacina é uma forma ativa de imunidade. Quando eu tomo a vacina, eu estou mandando o meu corpo produzir as minhas células de defesa. Como que isso funciona? A gente pode usar 3 formas para que isso aconteça. Então, lá na vacina que você toma quando você vai no posto, ele vai conter micro-organismos. Esse micro-organismo, ele vai estar ou da forma que a gente chama de atenuada, que é quando o micro-organismo, ele tá lá, ele é vivo, mas ele não é capaz de proporcionar ou de desencadear a doença. Isso a gente chama de atenuação. Como que a gente faz isso? A gente estuda o micro-organismo, a gente descobre qual parte da sua sequência genética, ou seja, qual partezinha do micro-organismo é responsável por desencadear aquela doença. E aí a gente tira aquela partezinha do micro-organismo. Então ele está vivo, mas ele não pode mais causar a doença, ok? Então, essa é a atenuação. Esse micro-organismo, ele vai estar atenuado, ele vai ser misturado a um composto, tá? E vai ser introduzido no nosso corpo. A outra forma é quando eu tenho fragmentos do micro-organismo, tá? Então eu vou lá, pego um pedacinho do vírus ou pego um pedacinho da bactéria que causa uma determinada doença e aí faz a mesma coisa. Põe num composto e aí introduz no corpo e aí o corpo vai reconhecer aquilo como diferente e aí vai combater aquilo. Eu posso também utilizar o micro-organismo morto. Então esse micro-organismo ele tá lá, mas ele tá morto, não tem vida, tá? Então todos eles vão ser misturados aos compostos, né? E vão ser introduzidos no corpo humano. O corpo humano, então, as nossas células de defesa, elas vão reconhecer aqueles compostos como diferente do nosso corpo. E aí, então, eles vão fazer o quê? Vão combater esse micro-organismo, tá? Então, as células, né, os nossos linfócitos, eles vão, então, reconhecer aquilo, vai produzir o anticorpo vai combater aquilo, e aí que tá o pulo do gato. O nosso sistema de defesa, ele é inteligentíssimo. E aí, ele pega algumas células e guarda essas células. Essas células, elas vão ser mantidas ali, guardadas no nosso corpo. Então, tipo assim, ó, é mais ou menos assim, ó. Se o corpo precisa de 30
30 células para combater o micro-organismo, aí ele vai produzir 50. Por quê? Porque aquelas 20 que estão sobrando, elas vão ficar ali rodando no nosso corpo, porque se algum dia a gente entrar em contato com essa doença de novo, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer aquela doença, ele vai virar e falar assim, ué, eu já conheço isso daqui, pode deixar que eu dou o meu jeito, eu vou acabar com essa doença aqui, eu vou acabar com esse micro-organismo e não vai ter nenhum tipo de sintoma da doença, tá? Então, para que serve uma vacina? A vacina, ela serve para produzir células de memória. Quando você entra em contato com uma doença, o nosso corpo ele vai precisar de um tempo para poder reconhecer aquele micro-organismo invasor, produzir a célula específica para combater e depois mais um tempo para poder combater essa doença. Pensa na gripe. Quanto tempo mais ou menos você fica gripado? A gripe é um vírus comum que pode ser transmitido de N formas. E aí, quanto tempo você fica mais ou menos gripado? Mais ou menos você apresenta os sintomas da gripe um tempinho aí de uns 7 dias, 10 dias mais ou menos. Por que você apresenta esses sintomas durante esse tempo? É o tempo necessário que o seu sistema imunológico leva para reconhecer o vírus, produzir as células e combater o vírus, tá? E aí o que a vacina faz? A vacina, ela vai encurtar esse tempo. Por quê? Porque quando eu tomo a vacina, eu já mostro para o meu corpo que aquele é um micro-organismo que não pertence ao meu corpo. Então, o meu sistema reconhece aquilo como diferente, vai produzir as células de defesa e as células de memória vão ficar guardadinhas ali. Então, quando eu entrar em contato novamente com essa doença, o que vai acontecer? As células de memória já vão lembrar disso, tá? Então, a importância da vacina está aí, em você tomar em você fazer o seu corpo se lembrar que aquela doença existe e que você precisa combater aquilo, tá? Então, essa é uma forma ativa de nós informarmos ao nosso corpo de doenças que podem existir, ok? Então, é extremamente importante, extremamente necessário que você tome a vacina, que você mantenha o seu calendário de vacinas em dia. Por quê? Porque a vacina é que vai informar para o seu corpo que existe uma doença. Não pode deixar de tomar vacina. Eu tenho visto movimentos anti-vacina sendo difundidos na internet. E aí doenças que já estavam praticamente erradicadas aqui no Brasil, por exemplo, sarampo, você não via sarampo mais. Não tinha ninguém mais que tinha sarampo. Hoje em dia, o sarampo está voltando. Por quê? Porque a gente está deixando de vacinar as nossas crianças. E aí, quando você deixa de vacinar as nossas crianças, o vírus ele começa a circular. Por quê? Porque não tem ninguém para poder combatê-lo. Tá? As bactérias, né? A bactéria e o vírus, independente de ser sarampo ou não, o vírus ou a bactéria, né? O protozoário, ele começa a circular livremente. Então, quando você toma vacina, você se previne, você se precave de não pegar essa doença e você também previne que o próximo não pegue essa doença, tá? Porque as doenças erradicadas, elas não vão atingir ninguém, ok? Então, isso é muito importante. Mantenha o seu calendário de vacinas atualizado. Tá? A outra forma que nós temos do nosso sistema imunológico funcionar é a forma passiva. A forma passiva é quando nós precisamos de anticorpos muito rapidamente e não dá tempo do nosso corpo produzir. Tá? Então vamos usar o exemplo mais comum, que é o exemplo da picada da cobra. Quando você é picado por uma cobra, você corre para o hospital e aí o que vai acontecer lá? Você vai tomar uma vacina? Não. Você vai tomar um remédio? Não. Você vai tomar o quê? Um soro antiofídico, tá? O que tem lá no soro? Por que você recebe aquele soro? Naquele soro contém já os anticorpos prontos para combater a toxina que está lá no veneno da cobra, tá? Então esses anticorpos já estão prontos, eles já estão ativos, eles vão rapidamente entrar no seu corpo e já reconhecer a toxina como diferente e vai impedir que aconteça alguma coisa, tá? Então, o soro terapêutico, aquele soro que você toma quando você entra em contato, né? Estou exemplificando aqui com a cobra, se você for picado. Então, aquele soro que você toma já contém o anticorpo pronto, ele já foi previamente produzido e você já recebe ele pronto. Então, a diferença entre soro e vacina é qual? A vacina, você induz o seu corpo a produzir a sua defesa. O soro, você já recebe essa defesa pronta, ok? Ficou claro? Vamos comentar só um pouquinho rapidamente sobre os problemas do sistema imunológico? Por quê? Porque pode acontecer do sistema imunológico dar uma bugada. E aí o negócio não ser tão direitinho como ele deveria ser.
E aí o que acontece? A gente tem as famosas doenças autoimunes, tá? A gente tem as doenças, essas doenças autoimunes são aquelas doenças em que o nosso corpo reconhece células do nosso próprio corpo como se fossem diferentes. A gente tem também a bugada da AIDS, tá? O que a AIDS faz? O vírus da AIDS é um vírus extremamente, entre aspas, inteligente. Por quê? Porque ele vai atacar as células do nosso sistema de defesa. Pessoas que são, né, soropositivos, como a gente fala, para AIDS, o que elas têm? Elas têm um vírus que infecta a célula, o nosso linfócito, tá? Então os nossos linfócitos, eles não vão conseguir produzir os anticorpos para combater a doença, tá? E aí a gente tem, então, um outro reflexo, né, que são as doenças oportunistas. As doenças oportunistas são aquelas doenças que elas aproveitam a baixa do sistema imunológico para elas te afetarem, tá? Isso acontece quando a gente tem problemas com HIV. A gente também tem o lúpus, né, que é uma doença crônica e ela vai, então, atacar o próprio corpo, o próprio sistema imunológico. A gente tem as alergias. A alergia é o quê? É uma reação exacerbada, é uma reação muito grande do sistema imunológico, tá? E aí ela pode dar uma coceira, dar uma cãibra, dar uma irritação no nariz, enfim, como se o nosso sistema de defesa estivesse funcionando a todo vapor. E aí ele vai desencadear, então, uma reação alérgica, ok? Pessoas alérgicas têm que consultar, né, especialistas para poder saber como proceder, né, com a sua alergia, como proceder para ficar tranquilo, para não ter uma manifestação exacerbada em qualquer situação que ela passar. E aí, galera, curtiram? Foi legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando aqui o nosso canal aqui no YouTube, mas depois eu vou continuar disponibilizando outras aulas aqui para você ter acesso, ok? Fiquem com Deus e muito obrigada por compartilharem comigo o Biologia para você.